Dois carros, X e Y, partem em uma mesma direção. O carro X sai com uma velocidade constante de 60 km por hora e o carro Y com uma velocidade constante de 90 km por hora. Em 1 hora, 60 minutos, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro X, ou seja, o Y ele está mais rápido do que o carro X, certo? Só que eles estão em uma velocidade constante, ou seja, essa velocidade não muda. Consegue se afastar 1 km a cada 2 minutos. E o que ele pede aqui é: leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva em minutos para o carro Y tomar essa distância do outro carro. Ele fala assim que a gente vai ler uma distância em quilômetros, certo? É esse valor aqui de entrada. E depois é pra gente calcular em quantos minutos o Y toma essa distância do outro carro, certo? Aqui, por exemplo, ó, se em 1 hora o carro X percorre 60 e o carro Y percorre 90, a diferença entre eles é 30 km. E aqui ele fala, ó, a distância de 30 km para um distanciar do outro é de 60 minutos. Então a gente tem que calcular em minutos. Então, para ilustrar melhor, a gente vai aqui no Paint e eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo, imagina que isso aqui é o mesmo lugar que vão se distanciar um carro do outro, certo? Copiar aqui, ó, jogar aqui para baixo. Então, aqui é o ponto onde ambos os carros, né, o X e o Y, vão se distanciar. Em 1 hora, o primeiro carro percorre 60 km e o carro Y percorre 90 km. Então, a diferença de um para outro é de 30 km, certo? Do Y para o X. Eles fazem esse trajeto aqui em 1 hora. Então, a gente sabe, por exemplo, que no período de 1 hora, que seria 60 minutos, existe uma distância de 30 km do carro Y para o carro X. E aqui, o tipo de entrada que a gente tem que passar é justamente a distância. Então, esse valor aqui, ele vai ser armazenado em uma variável. Então, assim, ele quer a distância, né? Então, aqui embaixo, a gente já tem isso aqui, né? E a gente vai fazer basicamente uma regra de 3, porque ele vai fornecer aqui um valor em quilômetros, né? Leia a distância em quilômetros. Então, isso aqui vai ser uma variável em quilômetros também. E o que a gente precisa descobrir é o valor aqui, ó, que é esse valor aqui em minutos. Como eu havia dito, isso aqui é uma simples regra de 3. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar os extremos e igualar aos meios. Então, 60, que multiplica a nossa variável, é exatamente o valor de saída, né, que seria o X, multiplicado por 30, sendo que isso aqui é a nossa variável. Esse valor aqui a gente vai ler do usuário e isso aqui a gente tem que fazer um cálculo para descobrir ele, certo? Se a gente precisa descobrir esse valor e aqui a gente tem uma equação, basta você pegar, por exemplo, aqui, ó, o 30, aqui ele está multiplicando, certo? Eu vou passar para o outro lado, só que dividindo. Eu já isolei o nosso X ali, certo? Esse valor que a gente tem que descobrir. 60, que multiplica a nossa variável, isso aqui dividido por 30 é o valor que a gente precisa descobrir, que é isso aqui em minutos. Então, eu vou deixar isso aqui, mas a gente vai lá pro Eclipse. Então, eu vou tirar isso aqui e isso aqui também, vou salvar e vamos começar, vou vir aqui, são só valores inteiros. Beleza, como a gente vai precisar ler valores, vou colocar aqui scanner input igual new input.close, colocar aqui int, aí o valor que a gente vai ler é a distância, né? Colocar aqui distância fornecida, igual input.nextInt. Aí aqui a gente tem que calcular os minutos. Int, colocar aqui, vai dar um número inteiro também. QTD minutos vai ser igual, vai ser aquela equaçãozinha que a gente tinha pego. Aqui, ó, é a nossa quantidade de minutos e isso aqui é o cálculo que a gente vai fazer com os valores que a gente já tem. É 60 multiplicado pelo valor da variável e tudo isso dividido por 30. 60 multiplicado pelo valor da nossa variável, que é a distância fornecida. Vou isolar isso aqui e depois dividir por 30, ponto e vírgula. Aí no final, o que ele pede? Ele fala assim, o exemplo de saída vai ter o valor dos minutos seguido desse textinho aqui, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui sysout, Ctrl espaço, vou abrir e fechar o aspas duplas aqui, vou colar esse valor e aqui eu vou colocar assim, ó, quantidade de minutos mais o texto, certo? Então ele vai fazer uma concatenação. Inclusive é importante deixar esse espacinho aqui, porque ele vai colocar um valor, aí espacinho, minutos. Igual tá aqui, ó, um valor seguido de um espaço com o texto minutos. Vou salvar aqui, vamos fazer um teste. A gente vai fornecer o valor 30 e ele vai colocar 60 minutos. Então vou apertar F11, vou fornecer o valor 30, 60 minutos, certo? Exatamente a equação que a gente tinha feito aqui. Pessoal, quando vocês estiverem resolvendo exercício do URI, é legal que vocês tenham um caderno, ou então até mesmo o Paint, sabe? O Paint ajuda bastante para ilustrar o problema, porque às vezes a gente só tem texto aqui e fica um pouquinho difícil de você se situar, mas basta você, tipo, tentar desenhar a solução que você já tem um insight e fica melhor para você resolver o problema, tá bom? Vou fazer só mais um teste, que é esse 110. Você percebeu, ó, o valor que a pessoa fornece pra gente, que seria esse 30, o retorno em minutos é justamente o dobro também, né? Seria uma forma até mais simples de resolver.
Por exemplo, ele fornece 30, vem o dobro de 30, 60, 110, o dobro, 220, 7, 14, né? É o dobro, ficaria bem mais simples, né? Mas enfim, a gente fez da forma correta aqui, que é com essa equação. Vamos fazer o teste. Na verdade, não vou nem fazer o teste, porque você já viu que ele sempre vai retornar o dobro, né? Eu vou vir aqui então, vou copiar esse valor, vou vir aqui em enviar, selecionar tudo isso, Ctrl V, enviar, vamos ver lá na nossa submissão se está correto. Ele está na fila por enquanto, vamos aguardar. Pronto, certinho, foi aceito, então está correto. Então é isso, pessoal, continue assistindo porque a gente vai resolver muitos e muitos, beleza? Agradeço por terem assistido até o final, até o próximo vídeo e veja mais, exercite cada vez mais, tá bom? É isso.